O advogado de um homem condenado por violar a própria filha quis afastar a juíza por ela ser mulher e mãe. Alega que estas duas condições impedem a magistrada de ser imparcial. O pedido foi recusado. São convidados desta edição da noite a juíza desembargadora Adelina Barradas de Oliveira e também o advogado Pedro Proença. Boa noite aos dois. Encontraram-se na SIC Notícias em setembro de 2016, na altura a comentarem a entrevista do juiz Carlos Alexandre. Seria esperada de qualquer forma depois da entrevista. 2 anos e meio depois, Adelina Barradas de Oliveira e Pedro Proença haveriam de cruzar-se novamente, mas num processo judicial. Foi desse processo que o advogado tentou afastar a juíza por ser mulher. A veneranda juíza desembargadora nos presentes autos deve ser substituída por um juiz desembargador homem. À desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa foi distribuído no início deste ano o recurso de um homem condenado em primeira instância por ter violado a própria filha. Pedro Proença surge no caso como advogado do arguido. Um estrangeiro a viver em Portugal há quase 30 anos e já nacionalizado português. No Tribunal de Primeira Instância ficou provado que no outono de 2017, na véspera da filha completar 18 anos, o pai, engenheiro naval, convidou-a para jantar num restaurante, juntamente com os 2 meios-irmãos menores. Fruto de um relacionamento anterior, há muito que a jovem quase não mantinha contacto com o progenitor, com quem estava apenas umas 3 vezes por ano. Durante a refeição, o homem mandou vir 2 garrafas de vinho e foi enchendo o copo à filha mais velha, que no final do jantar já estava visivelmente alcoolizada. Já em casa, o homem ainda abriu uma garrafa de champanhe para beber com a filha. Depois de ter vomitado, a rapariga foi-se deitar e pouco tempo depois, o pai foi ter com ela à cama e violou-a. Foi a própria vítima que ligou à mãe a relatar o que se tinha passado. Minutos depois, a GNR estava à porta de casa do arguido, que só se entregou às autoridades passado 4 horas, graças a uma equipa de negociadores da Guarda. No quarto, os militares foram encontrar a jovem encolhida na cama, em pânico e ainda em estado de embriaguez. Em julgamento, o homem, agora com 55 anos, haveria de confessar ter tido relações sexuais com a filha, mas garantiu que foi ela que o seduziu e que o sexo foi consentido. Chegou mesmo a pôr em causa a paternidade, mas um teste de ADN haveria de afastar dúvidas. O Tribunal de Almada acabou por condenar o homem a 8 anos e 4 meses de cadeia por violação na forma agravada e posse de arma proibida. É já na fase de recurso que o arguido contrata Pedro Proença. Mal entra em cena e assim que sabe que o recurso fica nas mãos de uma juíza, o advogado avança com um requerimento a pedir à magistrada para se declarar impedida de julgar. Antes de ser magistrada judicial, a veneranda juíza desembargadora é mulher e certamente mãe, o que leva a que o horror e a aversão inata ao ato de incesto confessado pelo arguido e o facto de acusar a sua filha de o ter seduzido provoquem no seu espírito, incontestavelmente, uma especial e mais gravosa oscilação na neutralidade exigida perante o mesmo. E assim, o advogado conclui: os autos incluem-se na percentagem muitíssimo marginal e excepcional dos processos em que é humanamente impossível a uma juíza mulher e mãe ser tão imparcial quanto um juiz homem. Sem esconder a estranheza do pedido, a juíza responde de imediato, rejeitando abrir mão do princípio do juiz natural a quem é sorteado o processo e que apenas pode ser recusado se houver motivo sério e grave. O facto da titular do processo, com 34 anos de carreira, ser mulher e mãe, não pode levar a pôr em causa a sua independência enquanto julgador, a sua legitimidade para decidir e aplicar a lei e a imparcialidade de todo um sistema que se quer de justiça e pertença de um Estado de Direito. A negação de tudo isto seria a possibilidade de escolher o juiz da causa conforme a cor da pele, dos olhos, o clube de futebol, quem sabe a religião e já agora o género. Sobre o caso, a juíza não teve dúvidas em confirmar na íntegra a decisão de primeira instância, arrasando por completo a versão do arguido.
Não é a vítima que provoca a situação que leva à violação. É o perfil do homem que olha para a vítima. O advogado não desiste e recorre para o Supremo Tribunal, que também chumba o pedido por completa ausência de fundamento. Seria, aliás, impensável, dizem os juízes, ao perceberem que o defensor não pretendia apenas afastar aquela magistrada, mas todas as desembargadoras da relação. Pois todas têm as características que, no seu modo de ver, fundamentariam a procedência da recusa. Todas pertencem ao género feminino. Pedro Proença tentou depois a sorte no Tribunal Constitucional, mas os juízes do Palácio Raton nem sequer aceitaram analisar o recurso. Aproveitando o vai e vem do processo, o advogado fez nova investida, alegando que já estava esgotado o tempo de prisão preventiva do seu cliente há mais de 18 meses atrás das grades. Na semana passada, o Supremo negou o pedido de habeas corpus para libertar o arguido, concluindo que o prazo de prisão preventiva só termina, afinal, daqui a 6 meses, se o processo não tiver transitado em julgado. Até lá, os juízes do Supremo ainda terão que decidir o último recurso da condenação. A vítima, entretanto, mudou de cidade e continua com acompanhamento psicológico. Este caso está a provocar controvérsia. A Ordem dos Advogados considera que se trata de uma situação preocupante. Que é grave e ainda estar subjacente em alguma intervenção judicial o facto de alguém ser homem ou mulher e, mais do que isso, as mulheres, mais uma vez, estarem, no fundo, a ser menorizadas em relação aos homens. Considerarmos que uma mulher tem uma percepção diferente sobre uma determinada situação só por ser mulher. Isto é um crime de violação é um crime muito grave e tanto um homem como uma mulher deve olhar para esse crime exatamente da mesma forma. Infelizmente, tanto nos casos de violência doméstica como nos casos de violação, mais de 80% são mulheres e mais de 90% dos agressores são homens. E, portanto, isso significaria que nenhuma mulher juíza poderia julgar a grande maioria dos casos em que isto acontece.